De Cristo é para fazer todo mundo ser israelita. Por quê, pastor? Porque Deus tem uma promessa feita a Abraão, e não a Balaque, e não a Balaão, tá? E não a outros reinos mesopotâmios, e não a outros reinos do Egito. Não, ele tem uma promessa feita para Abraão. Isso é a realidade. E se a promessa é para Abraão, vocês veem aqui na palavra de Deus, né? Capítulo 12, versículo de número 3 de Gênesis: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, e aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar, e aqueles que te amaldiçoarem, eu o amaldiçoarei. Então vocês percebam que a promessa é feita para Abraão, e a única forma de tornar-se filhos de Abraão é através do sacerdócio de Cristo agora. Como? Sendo um ramo enxertado para tornarmos promessa de Abraão. Como a árvore natural não produziu ramos para trazer sombra à terra, quisera Deus enxertar outros galhos na oliveira, a fim de que os frutos e a sombra sustentem e cobrem a terra. Tá? Qual era o propósito de Deus? Fazer esse Israel o espelho da terra. Tá? O propósito de Deus é tornar Israel uma nação que predominaria em todos os tempos pela terra. Vocês veem o que é uma promessa. Deus não reprova aquele povo judeu ortodoxo, ali, aquele pessoal lá tradicional. Deus não reprova. Você pode ver que do jeito que eles eram, eles é. Então, quando você vê uma coisa mudando do dia para a noite, hoje não pode, amanhã pode, hoje é pecado, amanhã não é maldição no meio. E aquele povo, mesmo sem o Espírito Santo, vocês veem que eles têm o mesmo padrão. Quer dizer, não é uma maldição que estão vivendo, eles estão vivendo a natureza por eles não entenderem que Cristo é o Messias. Eles não entenderam. Deus culpa eles? Não. Porque Jesus veio falando parábolas. E a parábola não é revelada senão para aqueles que forem revelados. E se não for revelada, a parábola não vale nada. E eles não eram revelados. Como eles iam entender as parábolas? Não iam. Então a verdade está aí, à frente dos nossos olhos. Tá bom? Romanos 11, 20. Sabem, pela sua incredulidade, foram quebrados, e tu estás em pé, pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Vocês veem que Paulo escrevendo em Roma essa palavra. Roma é uma nação gentia, tá? Estranha. Aquele povo que estava ali recebendo o sacerdócio de Cristo, eles estavam se tornando ramos enxertados, tá? Eles estavam tornando ramos enxertados. Então o que Paulo disse para eles? Está bem, a credibilidade de Israel foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Quer dizer, através do sacerdócio de Cristo, que é a fé, porque ninguém está vendo Cristo para ele falar, olha, eu sou seu sacerdote, ninguém está vendo é pela fé. Então te digo, não ensoberbeças, mas teme a Deus, né? Então, funciona dessa forma, tá bom? Após esse evento, a grande árvore ficaria repleta de galhos frutíferos, tá? Então, Israel era para se tornar uma grande árvore, uma grande oliveira frutífera para reger toda a terra. Agora, preste atenção. Esse foi o plano B de Deus para redimir os homens. O plano A era vir para Israel, fazer de Israel uma nação espiritual, política, social e de todas as formas vencedora. Ela recebeu o quê? Guerras, contraste. Por isso há tudo isso, porque trocou a verdadeira paz do sumo sacerdote Jesus por uma coisa,
que agora estão colhendo com guerras. Né? O apóstolo Paulo estava entre os gentios, os romanos, e ouvia os judeus dizerem que somente a oliveira nativa seria salva. Então, Paulo sempre ouvia os judeus dizer, olha, judeus mesmo, os natos mesmo, olha, somente os nativos, somente o judeu nativo vai ser salvo. Você está se entregando ao sacerdócio de Cristo aí, mas é só o judeu. Escute. Podemos dizer que o apóstolo se sentiu incomodado ao ouvir tais palavras. De repente, Deus o usou para dizer que, recebendo o sangue de Jesus, ou autenticando o seu sacerdócio, tornarão ramos enxertados na oliveira. Quer dizer, você não é judeu, você é. Vocês se tornarão da mesma coisa. Através do sacerdócio de Cristo, vocês serão do mesmo jeito. Né? Aleluia, glória. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Paulo não pregaria o que não vivesse. Toda a terra ouvia o Evangelho eterno e o sacerdócio de Cristo. Isto sucedeu logo que Jesus voltou para Deus. Tá? Vocês prestem atenção que existe uma palavra que as pessoas falam e é blasfêmia. Vou mostrar para vocês. Cristo subiu para Deus. Não existe. A palavra subiu para Deus, essa palavra se encaixa nos demônios que caíram e subiu para Deus. Tá? Cristo voltou para Deus. Porque ele veio de Deus e voltou para Deus. Ele não foi caído lá de cima. Ele veio enviado e ele voltou para Deus. Então, quando eu digo que Jesus subiu para Deus, eu estou dizendo que ele caiu e agora conseguiu reconciliar com Deus de novo. Isso se encaixa em demônios que foram caídos. Tá? Esta era a pregação dos irmãos por onde andavam. Dessa forma, havia diferença entre o sacerdócio de Cristo procedente de Judá e o sacerdócio transitório de Levi. Então, o diabo apoderou com o ismaelismo o sacerdócio transitório de Levi. Agora eu te pergunto, por que o diabo apoderou o sacerdócio transitório de Levi? Irmãos, quando tudo vence, você compra alguma coisa no mercado. Aí você chega na sua casa e vai ver o rótulo de validade, certo? E você vê que já venceu. O que você acha que vai ter naquele alimento? Sentido natural, você teria coragem de comer sabendo que está vencido? Ele pagar caro para crescer, né? Ninguém teria coragem de comer. Por quê, irmãos? Porque quando vence, o que não presta começa a aproximar. Lembra do livro de Levi? Havia vencido. Vocês veem que foi consumado, o vencimento da tribo de Levi foi consumado lá no Rio Jordão. Quando Jesus torna sacerdote de Judá, no Rio Jordão, a tribo de Levi perdeu já o Espírito Santo, foi a consumação. Agora teria o quê? Que se prepararem para terem um outro sumo sacerdote agora de Judá, né? Que é Jesus. Amém? Hebreus 7:14. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Glória a Deus. É verdade. Moisés nunca falou de sacerdócio concernente a essa tribo. Por quê? Porque apenas estava começando o sacerdócio de Levi. Arão era de Levi, então estava começando. Teria necessidade? Não, está começando aqui, mas logo teríamos Judá que vai entrar aí. Não teria necessidade para isso. Mas que viria. O sacerdócio eterno só poderia vir de Judá. O sacerdócio transitório poderia ser de Zebulon, Neftali, poderia ser de Levi, né? Poderia ser de
qualquer outra tribo. Mas o eterno só poderia ser de Judá, e a tribo dos reis. Estas palavras não dizem respeito à igreja, uma vez que ela, escute bem, rejeitou a missão de Cristo. Então, a igreja, para existir, como foi dito, teve que rejeitar as diretrizes de Cristo. Ela teve que rejeitar as diretrizes de Cristo. Se eu estiver errado, você levanta a mão e fala: pastor, você está errado, porque na igreja eu vim falando isso. Eu vim falando, não, pregando. Porque às vezes falar, alguém até fala, é normal, né? Às vezes você não espera falar de Jesus no centro de macumba, mas fala, é normal. Eu estou falando professar, é usar uma forma de professamento, tá? Então, se você ouviu alguém professar isso, como nós professamos, ok, tá? Eles consideram. Mas vamos lá. A igreja rejeitou a missão de Cristo. Vamos saber como. Após aquele evento transitório, todos abraçaram a fé religiosa doutrinária. Anteriormente, os atributos do Senhor foram implantados com o sangue do sumo sacerdote Jesus e retirados por uma ordem do imperador Constantino. Tá? Então Jesus plantou e o imperador Constantino usou uma ordem, uma mordaça de ferro e tirou. Vamos ver o que ele tirou? Voltando aos ramos enxertados, a igreja não professa o sacerdócio de Cristo. Se tiver alguém que diz o contrário, diz para mim, né? Porque para alguém professar o sacerdócio de Cristo, ele tem que receber o sacerdócio de Cristo. E de quem ele vai receber o sacerdócio de Cristo? Você acha que alguém que é das tribos dos filhos de Israel, dos 144 mil, vai passar o sacerdócio de Cristo para alguém pregado na igreja? Não vai acontecer isso. Então, a menos que ele use de engano. Se ele usar de engano, se o estado dele era cruel, vai ficar mais crítico ainda, né? Logo, não representa os ramos que Paulo disse. Se não professa o sacerdócio de Cristo, não representa os ramos que Paulo disse. Vamos ver lá. Para nascer a igreja, precisou banir os mandamentos. O que entrou no lugar dos mandamentos? A lei. Né? O que entrou no lugar da nova aliança? A graça. O sacerdócio de Cristo e o evangelho eterno. Agora é Jesus Cristo, não tem o sacerdócio de Cristo. O evangelho eterno, o evangelho. Então tudo entrou no lugar para não professar isso. E como que não professando isso, diz ter o sacerdócio de Cristo, diz ter os ramos enxertados? Não tem como, né? E como pode representar os ramos enxertados assim, tirando tais atributos? Não tem como, né? A igreja, por não receber a norma do eterno, decolou empenhadamente. Aí você já sabe quem foi que ajudou, né? A igreja, por não receber a norma do eterno, decolou empenhadamente, derramou no mundo inteiro. Lucas 16, 8. Louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. É certo que a parte A desse versículo não corresponde ao que estamos dizendo, mas não teríamos como pegar metade do versículo, tem que pegar o versículo completo. Mas é a parte B que nos interessa, né? Que isso aí cabe em qualquer circunstância. Ah, pastor, mas é um versículo isolado. Sim, pode ser isolado, mas ele encaixa em qualquer circunstância. Quem é que pode dizer que os filhos deste mundo não são mais prudentes que os filhos da luz? Todos têm que aceitar isso. Todos têm que aceitar. Em qualquer esfera da sociedade, vai fazer um trabalho grande aí para o Senhor. É aqueles irmãozinhos, né? Que perrenguezinho, aqueles irmãozinhos assim, aquela falta de vontade, aquele desânimo, né?
Aí você vai lá, faz aquele trabalho lá, aquela banda lá, para tocar lá. Ah, eu sou tecladista. Ah, não, eu sou tecladista 2. Qualquer coisa que você faltar aí, eu toco no seu lugar. E vira aquela coisa toda, né? Eu sou o guitarrista 1, 2, 3, 4, né? Então, eu sou o locutor 1, 2, 3, 4. Se for um, eu entro no lugar e vira aquela coisa toda. A fila é grande. Aí é diferente para o Senhor, né? Então, o irmão que abre o culto não veio, aí os irmãos vão ficar todo mundo daquele jeitão. É o sofrimento. Aí fazer um trabalho grande, dá um problema, não vai ter trabalho, vai ser cancelado. Nunca se viu falar que ia cancelar o trabalho do mundo. Portanto, encaixa. E os filhos deste mundo é mais prudente que os filhos da geração desse mundo do que os filhos da luz. Então, em qualquer situação, encaixa essa posição, tá? Então, se alguém dizer que é um versículo isolado, você fala, prova para mim que isso não é verdade. Não, acabou, né? Concluindo, as tribos dos filhos de Israel, anteriormente a 325 depois de Cristo, voltaram a pregar o Evangelho eterno, cumprirá essa missão até o sumo sacerdote Jesus voltar. Elas fazem parte dos ramos enxertados que Paulo afirmou existir, tá? Então, tanto aquelas tribos dos filhos de Israel antes de 325, como agora que voltou, essas fazem parte dos ramos enxertados que Paulo disse que existiam, tá bom? Vamos orar com o nosso Deus. Nosso Pai poderoso, eu te agradeço, Senhor nosso, por tua palavra, Senhor. Pelo santo nome do Senhor, sumo sacerdote eterno, quero te agradecer, Pai. Faça com que as pessoas, meu Deus, entendam a verdadeira Escritura Sagrada. E vejam, meu Deus querido, quanto o Senhor tem algo para abençoá-los, Pai. Para estender suas mãos poderosas, meu Deus, entra com a providência. Pela sua grandiosa bondade, eu te peço, misericórdia, meu Pai. Abre a mente das pessoas para que elas entendam que a tua palavra, Senhor, é a única verdade. Amém e amém. Em nome do sumo sacerdote Jesus Cristo. Que o amor de Deus, a nova aliança do sumo sacerdote Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo permaneçam com todos. Vamos juntos? Amém. Que o Todo-Poderoso nos abençoe.